Chegando por aqui, professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, conosco a partir de agora. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, Ronilson. Bom dia, Josias. Bom dia também, professor Dianete. Bom dia a todos. É comum, é normal, é aceitável um ministro do Supremo Tribunal Federal trocar esse tipo de mensagem? Não sabemos o conteúdo do que ele falou, mas podemos saber o que Vorcaro falou a ele e ele respondendo no dia que ele foi preso. Como é que o senhor classifica isso? De fato, não é comum, não é razoável, a depender do teor das mensagens, não é, Fabíola? Também é preciso separar muito bem uma coisa da outra. O fato de ministro do Supremo Tribunal Federal manter, nessa era das comunicações, na era da tecnologia, na era do desenvolvimento avançadíssimo das comunicações, conversação com pessoas não é de todo um problema. O problema é o teor da conversação e o momento dessa conversa. Não é? Quando nós falamos de pessoas que estão no centro das atenções do procedimento investigativo, de um apuratório relevante, com um ministro, um juiz da mais alta corte judiciária da República, que é um órgão que deve ter autocontenção, comedimento, uma certa distância e, ao mesmo tempo, compreensão do fato social, é claro que isso pode ser da mais alta gravidade. Então, na toada do que comentava agora o Josias, esse tipo de revelação acena para o desgaste profundo da imagem do Poder Judiciário, lança o Supremo Tribunal Federal numa rota de contradição, com o posicionamento que ele assumia pouquíssimo tempo atrás, de defensor da ordem democrática, de defensor das vidas, no caso da pandemia da Covid-19, e veja, o fato de ele ter feito tudo isso pela sociedade brasileira significa dizer que ele não fez mais do que sua obrigação constitucional. Ministros da mais alta corte não podem ter nenhum envolvimento com possíveis fatos ilícitos, porque isso, é claro, macula de morte a sua imagem perante a sociedade brasileira, Fabíola. Acaba de sair uma notícia, a gente estava falando e aguardando aqui a fala de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, a defesa de Daniel Vorcaro do Banco Central, do Banco Master, afirmou em nota nessa sexta-feira que pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue a origem de vazamentos de supostos diálogos com autoridades, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Bom, então acaba de sair aqui a nota de Daniel Vorcaro. Essas conversas, diz a nota, foram talvez editadas e tiradas de contexto e têm sido divulgadas para os mais diversos meios de comunicação. A solicitação pede a instauração de uma investigação para apurar a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas provenientes dos telefones celulares apreendidos no curso da investigação. Segundo a nota da defesa de Vorcaro, o espelhamento dos dados dos aparelhos apreendidos foi entregue à defesa apenas no dia 3 de março. E o HD foi imediatamente lacrado na presença de autoridade policial dos advogados de tabelião para preservar o sigilo das informações. Apesar disso, diz a nota, diversas mensagens supostamente extraídas destes aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de comunicação nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Vamos lá, doutor Gustavo, esse vazamento tem que ser alvo de inquérito? Isso é um problema? O vazamento para a imprensa, essas mensagens estarem aí hoje nos veículos de comunicação? Veja, toda vez que se decreta sigilo num procedimento investigativo, existe um nível de sigilo ao qual aquele procedimento fica vinculado. Se, de fato, esse tipo de conversação estava coberto e protegido pelo sigilo, vazamento, divulgação ilícita, portanto, merece investigação. Por quê, Fabíola? Porque qualquer fato ilícito merece divulgação e investigação. Você veja que durante o período da Operação Lava Jato, 10, 12 anos atrás, em que grandes autoridades da República também eram colocadas no banco dos réus e antes, sob investigação atenta da Polícia Federal, também houve vazamentos. E aqueles vazamentos precisaram ser investigados. Não é tolerável esse tipo de vazamento.
Todavia, é preciso investigar mesmo, porque o conteúdo das mensagens é gravíssimo. O Brasil também se baseia como nação democrática, como nação constitucional erigida sob as colunas do Estado democrático de direito. Ele também precisa de transparência máxima. A sociedade brasileira, que é credora de todas essas instituições e destinatária dos seus serviços, também tem direito de saber tudo o que está acontecendo, portanto, saber o que está por detrás dos véus, das cortinas que protegem essas grandes autoridades públicas, mas não tenha dúvida, são fatos diferentes. Os fatos em si relacionados à operação do Banco Master têm que ser todos investigados. Mas se houve um vazamento ilícito de informação, isso também merece uma apuração em procedimento próprio, que não deve em nada confundir nem obstruir as investigações sobre esses gravíssimos delitos relacionados ao Banco Master. Agora, o nosso direito, né? Quando se fala em democracia, o papel do jornalismo, né, professor Eduardo Jannetti? Esse vazamento que Vorcaro reclama, e claro, Alexandre de Moraes também vai reclamar disso. Mas graças a esse vazamento, estamos aqui falando que Alexandre de Moraes trocou mensagens com Vorcaro. Esse vazamento não é um fato isolado, Fabiola. Tem o caso gravíssimo da esposa do ministro prestando serviços a um banqueiro altamente duvidoso, ganhando aquela fortuna que não é comum e sem um objeto definido. Qual é o objeto desse contrato? Ninguém sabe. Então, não é um fato isolado. Esse fato ganha um outro peso quando nós sabemos do que está em torno, do que está perto disso. Josias, tem aí para frente, né, na próxima sexta-feira, inclusive, o julgamento se ele vai ou não permanecer na prisão. André Mendonça atendeu, né, colocou ele novamente na prisão, Vorcaro, e agora vai colocar isso para o plenário decidir. E é muito curioso, porque entre os ministros que vão tomar essa decisão está lá o ministro Dias Toffoli, né? Além de Mendonça, a turma, que é a segunda turma que vai fazer esse julgamento, marcou o julgamento da decisão do ministro André Mendonça para a próxima sexta-feira, dia 13. Vão lá também tomar essa decisão Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Dias Toffoli. Ele vai ou não vai participar, Josias? Você tem apuração sobre isso? Ontem estava essa dúvida, né? Participa, não participa. Ontem fui falar com um dos ministros do Supremo, e ele me contou que internamente o Toffoli está sinalizando a intenção de participar, né? E é preciso notar, Fabíola, que não são apenas os erros que arruinam o magistrado, mas o modo como ele reage depois de cometer esses erros, né? No caso do Master, o Dias Toffoli age como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Então ele cogita participar normalmente desse julgamento em que a segunda turma vai decidir se avaliza ou não a decisão do André Mendonça de prender o Daniel Vorcaro e outros 3 integrantes aí do seu grupo criminoso, né? Desde que admitiu ser sócio da empresa que vendeu por 35 milhões de reais parte de um resort para um fundo do Grupo Master, o Toffoli está percorrendo ali os salões do Supremo como um inquérito, esperando na fila para acontecer na Polícia Federal. E o Toffoli foi blindado contra a realidade que o assedia, mas a realidade é o único lugar onde o Toffoli ainda pode encontrar um comportamento decente. Então, armou-se no Supremo um teatro para que a suspeição fosse afastada dessa relatoria do inquérito sobre o Master a pedido. O Toffoli se afastou a pedido. Numa reunião secreta, os ministros torpedearam a Polícia Federal, enalteceram a dignidade do Toffoli e registraram numa nota oficial uma hipotética inexistência de suspeição ou de impedimento. Agora o Toffoli sinaliza, está liberado, então ele sinaliza aos colegas realmente a intenção de exercitar a sua dignidade no julgamento sobre a prisão do Vorcaro. E aí esse ministro com quem eu conversava, Fabíola, evidentemente não usou as palavras que eu vou usar aqui, disse que o Toffoli ia votar lá para melhorar a sua situação, mas essencialmente a suspeita desse ministro é que o Toffoli vai usar o julgamento, que começa daqui a uma semana, para lavar a sua própria suspeição, votando a favor da tranca do Vorcaro. Agora, o teor do voto do Toffoli
importa menos do que o respeito à lógica, às regras, ao bom senso e à lei. Quem comete um erro e não o corrige, Fabíola, está cometendo outro erro. Ou o Supremo amarra o guizo em algumas das suas togas, ou vai fazer da desmoralização de certos magistrados um processo de carbonização da supremacia do tribunal. Isso não convém ao Supremo. Então é preciso que as pessoas se convençam do que está acontecendo. E o que está acontecendo não é bom. E será pior ainda se o comprometimento de determinados ministros resultar numa imagem que se começa a se generalizar de que está comprometida a própria instituição. O Supremo tem que impedir que isso ocorra, Fabíola. Professor Gustavo, estamos com um jurista aqui. Dias Toffoli pode participar desse julgamento? Olha, poder, tecnicamente falando, pode, porque o próprio tribunal decretou às expressas de que ele não está sob suspeição. A arguição de suspeição não foi sequer conhecida pela Corte, de maneira que o afastamento dele da relatoria decorreu, em tese, de sua iniciativa própria em relação aos fatos por conta de sua repercussão. Houve um grande acordo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso é a resposta técnico-processual que eu, como jurista, como advogado, te dou. Agora, do ponto de vista político, metaprocessual, eu recomendaria que ele não participasse em hipótese qualquer. Nós sabemos que esse ministro entrou numa atmosfera de tamanha desconfiança perante a sociedade brasileira que, para o bem da imagem do Poder Judiciário, e repito, Fabíola, da mais alta corte judiciária da nossa República, que é pilar de sustentação do próprio edifício democrático, na medida em que é guardiã da Constituição, a recomendação seria toda no sentido de que o ministro Toffoli, gentilmente, assim como abdicou da relatoria, abdicasse da participação de qualquer votação na segunda turma da Corte para diminuir o efeito do peso que recai hoje sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal. Acredito que a suspeita de relações aproximadas do juiz com partes nesse procedimento investigativo recomenda o seu afastamento. Professor Janete, Toffoli está manchando a imagem do Supremo fazendo isso, se ele fizer? Eu acredito que sim. Agora, refletindo um pouco, Fabíola, a questão filosófica que surge é a seguinte: quem julga os juízes? Nós temos que ter algum procedimento para situações em que é pertinente o impedimento de um juiz. E isso não está colocado, né? Mas nós vamos ter que pensar isso, porque como é que faz? Não pode ter uma instância que está acima de qualquer tipo de controle. Nós não podemos depender do autocontrole, ficou claro. Não podemos. Então, vamos ter que amadurecer algum tipo de procedimento para, eventualmente, deve ser uma coisa muito rara na vida de uma instituição, mas eventualmente considerar seriamente o impedimento de um juiz. Eu acho que nós já temos 2 fortes candidatos a isso. Quer falar quem são? Não, é tão óbvio que... Mas eu adoro o óbvio, eu adoro falar o óbvio. Aqui a gente tem que falar o óbvio, porque parece tudo tão mascarado. O óbvio, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Mas é óbvio. Mas é óbvio, eu gosto de falar o óbvio, né, Ronilson? Que aqui a gente gosta de falar o óbvio. Vai lá, Ronilson, quer pensamento, quer pergunta, quer reflexão, quer o quê? Quero misturar os dois, que já que então a gente está com o Cristiano Ronaldo e Messi aqui no estúdio. Não, eu acho que é uma coisa assim, a gente está falando muito das mensagens. E eu queria fazer uma pergunta antes das mensagens, que são as relações. Você só troca mensagem com quem você tem alguma relação. E eu fiquei pensando, a partir desse debate, né, do Código de Ética de Conduta lá do Fachin, que é um debate sobre as relações possíveis, né, sobretudo da Suprema Corte. Eu nem vou estender isso para Executivo e Legislativo. Mas as relações, eu tenho certeza que o Vorcaro não é o único banqueiro que tem o contato e que conversa com algum ministro do STF, estou jogando aqui no geral. Eu tenho certeza que não é o único bilionário, eu tenho certeza que não é o único que tem relações de poder. Então, um debate sobre as relações que são possíveis, porque para as pessoas comuns, da sociedade normal, do dia a dia, vai tentar um contato do ministro do STF. Você não consegue uma audiência, cara. Você não consegue. Você não vai na Suprema Corte e pergunta: o Fachin está aí? Não, está ocupado. Então, me dá o contato dele, que depois eu mando uma mensagem para ele, para poder falar com ele. Isso não acontece.
Então tem que ter um debate sobre os limites dessas relações. Há condições, há funções sociais. Eu não posso ser seu amigo, pelo menos não nesse nível de amizade. Não foi, você sabe que tem alguma relação com movimentos sociais, então não foi uma, nem duas, nem três vezes que o movimento social já organizou encontro, análise de conjuntura, plenária, seja lá o que for, e convidou algum ministro do STF, e por vezes, a resposta que a gente recebe é o ministro se recusa a ir porque é um campo da sociedade brasileira mais progressista e tal, e se ele for, ele pode ficar identificado como alguém identificado com um determinado campo. E se em algum caso aparece, ele vai ser associado como tendendo para um campo. Tudo bem, a gente aceitou essa explicação, mas isso tem que valer para tudo. Então, o ministro da Suprema Corte não pode ir na festa de casamento da filha de um grande banqueiro, porque isso em algum momento vai atravessar as suas relações. Então, um debate sobre os limites das relações, sabe? Essas relações de poder, essas trocas de mensagem, trocas de festas, de pegar carona em jatinho para assistir final de... Cara, isso para mim é inaceitável. É muita falta de noção e de urgência do seu lugar como um homem público de um poder desse nível. Se recusar a comprar uma passagem executiva para ir assistir uma final de um jogo e pegar carona num jatinho de um banqueiro. Mesmo que nada disso explodisse, em algum momento essa relação ia ficar sensível. Então, isso, assim, para os professores, né? O momento de um debate sobre as relações que atravessam esse nível da esfera de poder que é a Suprema Corte. Professor Gustavo, vai lá, professor Gustavo. Eu creio, Fabíola, que agora nosso Ronilson tocou em elemento fundamental para revermos o Brasil de hoje. O magistrado, e aqui não falo apenas do juiz da Suprema, falo até do juiz da comarca do interior, aquele juiz de direito, falo, por exemplo, do desembargador do tribunal. O magistrado, ele não deve apenas ser honesto, ele precisa parecer honesto, sobretudo por uma razão que eu tenho dito muito, já falamos sobre isso aqui no UOL. A sociedade brasileira, a cidadania brasileira, tem o direito, Fabíola, o direito de acreditar nas suas instituições. Ela tem essa prerrogativa de crer no Estado brasileiro. E é dever da magistratura fazer por onde prestigiar o Poder Judiciário perante a sociedade. Isso que Ronilson falou sobre contato com ministros do Supremo é mais do que verdadeiro. Veja, se um advogado, eu também sou advogado, se um advogado precisar de uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal para tratar de um interesse, de uma causa que ele patrocine, ele precisa encaminhar uma mensagem de correio eletrônico para a assessoria do gabinete do ministro. A assessoria fará uma análise de escala de disponibilidade do ministro e essa escala vista autorizará, portanto, a realização ou não de uma audiência formal com o ministro no interior do gabinete, no Supremo Tribunal. Ora, juízes raramente recebem as partes no processo, eles recebem os advogados das partes. Então, grandes figuras da economia brasileira, do sistema financeiro nacional, terem contato extravasador com interesses legítimos dessas instituições, contatos relacionados à esfera íntima, como frequência em casamentos, em festejos, em comunicações, em realizações, por exemplo, de aniversários, viagens e aviões de empresários. Tudo isso, ainda que o magistrado possa, por não se influenciar, tudo isso contamina a confiança legítima da sociedade sobre seu órgão judiciário. Então é preciso que os juízes tenham comedimento e prudência de não fazer isso, porque quando fazem, não desgastam apenas a sua imagem, desgastam a imagem de uma esfera que não lhes pertence, que é o Poder Judiciário, que concentra no modelo constitucional brasileiro, Fabíola, para concluir, toda a função jurisdicional.
é um poder de controle sobre os atos dos outros poderes. E ele precisa velar por sua credibilidade. Esse é um dever do magistrado, e o magistrado que descumpre esse dever, ele depõe contra, ele de certa forma trai o compromisso e o juramento feito perante a Constituição e a sociedade do Brasil. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesse UOL News bombando. Até a próxima. Eu acho que vale pena. Tá bem, Fabiola, muito obrigada. Perdoe aqui, parece que o sinal ficou ruim, mas não, até tá a próxima ótimo, ajudou super a clarear a nossa mente aqui. Obrigado.